Tá? Ó, olha esse texto de Zacarias 3:9. Diz o quê? Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Pode abaixar, o Yehuda. Ó, Zacarias 3:9, beleza. Temos aqui o trito. Ó, aqui em Zacarias, profeta de 520 antes da Era Comum, um contexto que fala do retorno do povo, né? E a reconstrução do templo. Aqui ele fala de justiça e aliança eterna com aquela geração. Ah, não, aqui, peraí. Aqui em Zacarias, profeta do ano 520 antes da Era Comum, nesse contexto temos uma visão de Josué, onde também fala-se do rebento Zorobabel. Aqui ele diz que perdoaria a iniquidade de todo o povo, para que se sentissem prontos para reconstruírem o seu templo, fato que ocorreu 5 anos depois, em 515 antes da Era Comum. Vamos lá, agora o quarto ponto. Lei Ravi Tissedek Olamim. Pessoal, não sei falar hebraico, tá? Quem for professor estiver assistindo esse vídeo, eu peço perdão. O que significa isso daqui? É trazer justiça eterna. O que diz em Isaías 61, verso 8? Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Ó, temos aqui o trito Isaías, escrito por volta de 520 antes da Era Comum. Um contexto que fala do retorno do povo e a reconstrução do templo. Aqui ele fala de justiça e aliança eterna com aquela geração. Sobre o termo eterno ou eterna, estudamos isso no capítulo 2, a gente deixou mais explicado, tá? A perspectiva desse texto. Justiça eterna porque tanto Israel ia expiar pelos seus erros, como também Babilônia cairia. E os demais impérios que seguiriam, né? E aliás a própria quarta-feira, né? Como mostramos no capítulo 2. Leiam o livro de Macabeus, onde o Eterno exerceu o juízo sobre as nações. Tá? Então, por que justiça eterna? Porque tanto Israel ia expiar os seus próprios pecados, como também a nação, né, que levou em cativeiro, Babilônia, no caso, né, e outras demais. Quinto ponto. Laston Chazon Venavi. Aqui é o quê? Selar visão e profeta. A visão das 70 semanas se cumpriram, fechando-a, e também o oráculo de Jeremias se cumpriria, selando a visão e o profeta. Mas vamos lá. Alguns também dizem que talvez seria uma cessação de profetas, aqui nesse texto de Daniel, quando fala fechar a visão e profecia, ou visão e profeta. Pois na época de Macabeus parece que estava escassa, tá? A questão de profetas. Isso a gente vê em 1 Macabeus capítulo 9, verso 27, diz assim: Desde o tempo que tinham deixado de aparecer profetas na terra de Israel, nunca houve uma tribulação como esta. E também 1 Macabeus 14, diz o quê? 41. Soube também que os judeus e seus sacerdotes haviam consentido que Simão se tornasse seu chefe sumo sacerdote, perpetualmente até a vinda de um profeta fiel. Olha só, naquela época parecia que eles já tinham, né? Estavam com um problema ali para encontrar profetas, né? Só estou citando aí, né? Pode ser essa possibilidade. Ou selar a visão em profeta, que no caso é do livro de Jeremias ou a visão do próprio Daniel, ou pode ser também uma cessação de profetas em determinada época, tá? Aí vai a gosto de cada um. Bom, aqui eu tenho pode deixar aí, deixa eu ver esse texto aí do livro. Deixa aparecer para mim direitinho. Consentimento deles que Eleazar fizera tão grande o trágico. Aqui está falando de Hircano, né? Certo, pode baixar. Ó, mas aqui, ó, tem um contraponto. O Hircano, esse aqui é o João Hircano. Hircano, depois de pacificar todas as divergências e conservar o poder e o principado entre os judeus durante 31 anos, bem como o sumo sacerdócio, terminou honrosamente a sua vida. Ele deixou 5 filhos, tá? Deus julgou-o digno de desfrutar 3 maravilhosas honras, a saber, o principado de sua nação, o sumo sacerdócio e o dom de profecia. Ó, o Hircano, já no caso, ele já tinha o dom de profecia, segundo José. Pode baixar um pouquinho. Ó,
Porém, né, temos uma afirmação de Joséfo que Hircano, em 135 antes da Era Comum, tinha o dom de profecia. Ou seja, fica em aberto para quem quiser se o termo vale para cessar profetas ou apenas a profecia de Jeremias e a própria destinada a Daniel, tá bom? Sexto ponto. Min Shoash Kodesh HaKodashim. Que é o quê? Ungir o santo dos santos. Ou o santo, o santíssimo, dependendo da sua tradução. Que era o quê? Esse termo ele nunca se refere a uma pessoa, que muita gente fala, isso daqui aconteceu no batismo de Jesus, que ungiu o santo. Jesus foi batizado e recebeu o Espírito do Santo. Pessoal, esse termo ele nunca se refere a uma pessoa, tá? E sim a um lugar, a saber, o templo, onde teve a sua reconsagração em 164 antes da Era Comum, dando origem à festa de Hanukkah. Isso está aqui em 1 Macabeus, capítulo 4. O verso 48 diz assim: restauraram o santuário, assim como o interior do templo, e purificaram os átrios, fizeram novos vasos sagrados e transportaram ao santuário o candelabro, o altar, perfumes e a mesa, etc. Tá bom? Não vou ler para não ficar muito grande. Todo mundo conhece isso daqui. Está falando da reconsagração ali do santuário, deu origem à festa de Hanukkah. Pode ir mais abaixo, tá? O erro da saída desse texto. Sim, um pouco. Espero que tenha, pessoal, ficado claro os termos e a visão na qual, tá? É um contexto israelita, tá? Na qual a visão, ó, espero que tenha ficado claro os termos e a visão, na qual é um contexto israelita, e para determinadas gerações, na qual chegaria no máximo 490 anos.